Saudações, povo bruxesco. Eu me chamo Natasha Nakita e esse é o canal Oxente, uma bruxa. Em meio às comemorações do Agosto Hecatino, nós estamos aqui para trazer um vídeo para vocês com algumas considerações sobre o 13 de agosto. Se de fato ele vai ser um festival moderno dedicado à deusa Hecate, ou se é um festival que tem aí elementos ou requisitos de festivais que já aconteciam lá na antiguidade em honra a essa deusa tão querida por todos nós. Então, pega a pipoca, pega o refrigerante, pega aquele chá de Artemisia e vamos comigo nessa viagem mágica de conhecimento hecatino. O primeiro ponto a ser levantado aqui é que o 13 de agosto ele vai ser uma data moderna, tá, gente? Uma data moderna que foi aí estabelecida pelos adeptos do neopaganismo e da Wicca também. Esses indivíduos, esses grupos, eles vão ser oriundos do que a ciência das religiões chamam de NMRs, ou Novos Movimentos Religiosos. Esses NMRs, eles vão ser aí fruto do grande processo de secularização que a nossa sociedade passou, que acabou aí dando abertura para um novo mundo pluralista, um mundo de múltiplas possibilidades. E quando a gente pensa no campo religioso, a gente chama esse processo de pluralismo religioso, que é nada mais do que essa possibilidade que o indivíduo encontrou de vivenciar a religiosidade de uma forma mais individual e longe aí das antigas e tradicionais instituições religiosas. Esse processo todo, ele deu origem aí aos novos movimentos religiosos que vem ebulindo a cada dia que passa de várias partes do mundo, com várias características diferentes. E aí, nesses grupos vai entrar o xamanismo, o neopaganismo, o satanismo, o ocultismo, o movimento New Age, a Wicca também e vários outros aí que viram nessa abertura uma nova possibilidade de vivenciar a religião. O NMR, ele também pode surgir de dentro dessas próprias instituições tradicionais religiosas, que é o caso dos neopentecostais, que a gente vê, por exemplo, na atualidade, na modernidade, uma igreja aí surgindo em cada esquina, dentro da região que nós estamos aí inseridos. Então, dito isso, é possível ter esse entendimento de que os neopagãos e também os adeptos da Wicca e de vários outros grupos de NMRs, eles estabeleceram a data do dia 13 de agosto como um dia que seria dedicado à deusa Hecate. Nesse dia se entrega ofertas a essa divindade, se pede proteção, pedidos de orientação, rituais coletivos se fazem em homenagem a essa deusa, música, dança é oferecido a essa divindade. E isso acontece no mundo inteiro, porque a partir do momento que a data ela foi aí estabelecida pelo neopaganismo, ela foi simplesmente popularizada numa velocidade enorme. Então, até simpatizantes desses novos movimentos religiosos acabaram também absorvendo essa ideia de que o 13 de agosto é uma data voltada a práticas e rituais, a festejos, a comemorações a essa deusa tão maravilhosa que é Hecate. A maioria dos pesquisadores, inclusive os brasileiros, eles acreditam, eles afirmam que o 13 de agosto ele vai ser uma data moderna que não vai ter embasamento histórico algum. A pesquisadora, escritora e membro do Covenant of Hecate, Tara Sanches, numa publicação em seu blog, que vai tratar ali dos festivais modernos realizados para a deusa Hecate, ela vai trazer elementos importantes para que a gente possa refletir sobre a questão do 13 de agosto, ele ser moderno,
ser antigo. E o que é que ela diz? Ela vai dizer que a data fixada como 13 de agosto, ela pode ali ter sido inspirada no antigo festival da Nemorália e também no antigo festival de Kouroutrophos, que acontecia em honra a Hécate e a Ártemis. Mas basicamente, ela fala que essa data escolhida, com o que é o 13 de agosto, ela foi simplesmente uma data mal fixada por conta aí de uma mal interpretação do calendário ático. Para quem não sabe, o calendário ático ele vai ser um tipo de calendário que era utilizado na Grécia Antiga. Todas as cidades elas tinham ali a liberdade de marcar o tempo de acordo com a sua conveniência. Então, cada cidade ela teria a possibilidade de ter ali o seu calendário. Porém, o calendário ático ele ficou tão popular que ele passou a ser utilizado por um número grande de cidades. Tanto que é possível encontrar requisitos aí desse calendário, principalmente nos séculos V e no século IV, antes da Era Comum. E aí a gente está falando já do período clássico. Então, nesse sentido, muitas cidades passaram a utilizar esse calendário. E aí a Tara Sanches, ela fala isso, que a data ela foi mal interpretada por conta ali desses festivais que já aconteciam em honra à deusa Hécate. Foi uma data que, de certa forma, ela foi mal fixada pelos adeptos modernos do culto à deusa Hécate. O pesquisador brasileiro Jack Witt, que vai ser um dos administradores da página Trivia de Hécate, além de ser um fiel devoto dessa divindade, ele vai fazer uma explanação em uma das suas publicações na página, no qual ele afirma que o 13 de agosto moderno, ele pode sim ter sido aí influenciado por antigos festivais. Nesse sentido, o Jack ele vai explanar que a origem da celebração do 13 de agosto moderno, ela pode estar intimamente ligada com o Festival da Nemorália. Esse festival, ele era conhecido também como Festival das Tochas, e ele ocorria anualmente em meados de agosto. Isso lembra vocês alguma coisa? Inicialmente, esse festival ele ocorria ali nas imediações do Lago Nemi, que fica localizado na Itália. E depois ele passou a se expandir para outras localidades. A divindade que era celebrada durante esse festival da Nemorália era a Diana Nemorensis. A deusa Diana ela passou a ser identificada com Selene e também com Hécate, dando aí origem ao sincretismo Diana Triformis ou Dea Triformis. Eu vou colocar aqui a postagem do pesquisador para nós lermos juntos e podemos refletir sobre essas afirmações. É notável frisar que o festival ocorria com a data marcada do 13 de agosto. A celebração ela era direcionada à festividade na lua cheia, que poderia cair entre os dias 13 e 15 de agosto, de acordo ali com o calendário da época. Sendo assim, nosso calendário atual não pode atender a essa necessidade e o dia a celebrar pode ou não cair na lua cheia, o que era ali o foco da Nemorália. E aí, nesse sentido, ele está afirmando que necessariamente o 13 de agosto hecatino ele cai numa lua cheia, como era o foco principal da Nemorália. A Diana, que era cultuada em Nemi, já sob o domínio romano, em mais ou menos 40 antes da Era Comum, tinha o aspecto tríplice e assumiu a frente de uma trindade de deusas que foi se fundindo durante o período helenístico. A trindade era formada por Diana, Hécate e Selene. Hécate ficava ao centro das representações, cercada por Diana, segurando um arco em seu aspecto caçador, e por Selene, segurando uma papoula em sua regência dentro das suas substâncias analgésicas. O pescoço das três deusas era geralmente atravessado por uma barra, indicando que se tratava de uma só divindade. Hécate, em seu aspecto tríplice e seu posicionamento central, provavelmente era líder dessa trindade, mas
devido às suas associações tenebrosas, possivelmente com o submundo, ela foi substituída por Diana de Neme nessa liderança para o recebimento do culto. A referência dessa postagem, ela data de 2021. Eu vou colocar aqui uma imagem da Diana Triformes, da Dea Triformes, para vocês poderem ver e perceber que é extremamente coerente com a narrativa do pesquisador e que faz todo sentido. A Hecate, ela inicialmente assumir o centro das representações e depois por conta do seu aspecto e depois por conta da sua ligação com o submundo, que possivelmente causava muito medo no período, ainda causa nos dias atuais, ela foi substituída pela Diana no centro das representações, para que os indivíduos se sentissem, de certa forma, ali mais confortáveis em prestar culto a essa divindade. Esse aspecto tríplice da Diana, que eu mostrei para vocês, ele pode ser facilmente encontrado, principalmente em representações que datam do período imperial. Nesse contexto interessantíssimo, a Diana ela vai ser representada como a deusa do céu, da terra e também guardiã do submundo, no qual a figura da Diana Caçadora é unificada com a sua aparência de Selene, que é a deusa da lua, e com Hecate, a deusa do submundo. Esse vai ser um tipo de representação que geralmente personifica essas três divindades unidas em um único pilar, com as suas cabeças voltadas ali para direções diferentes. Essas três divindades, ao mesmo tempo que elas olhavam para direções diferentes, elas também seguravam em suas mãos elementos que estariam ali relacionados ao seu culto. Seguindo as afirmações do pesquisador Jack Witt, a autora Ellen Parker, em um artigo chamado Festival das Tochas, de 2003, ela vai afirmar que durante o festival da Nemorália, lua cheia de agosto, uma grande procissão seguia pela estrada de Diana em direção ao Lago Neme. E nessa procissão, os peregrinos seguravam tochas, ao mesmo tempo que eles seguiam em direção ao santuário dessa divindade. E a autora afirma também que partes humanas feitas em argila, imagens de veados, maçãs, fitas coloridas, eram ali oferecidas a essa divindade, que no caso é Diana de Neme. E olha que interessante, e ao mesmo tempo que esses elementos eram oferecidos a Diana de Neme, Hecate também era celebrada nessa mesma procissão. Só que a Hecate era oferecido alho. A Diana, ela era adorada ali como donzela mãe e Hecate como uma deusa anciã. Algo que lembra muito os elementos que foram absorvidos aí pelo neopaganismo. O Festival de Corotrofos, que foi falado anteriormente, ele também pode ter influenciado o moderno dia de Hecate. De acordo com o calendário ático, que nós já sabemos que é um calendário grego, esse festival ele acontecia no dia 16, desde o Metageitenion. De acordo com o nosso calendário gregoriano, esse festival aconteceria entre agosto ou setembro. E esse festival de Corotrofos, ele estava voltado ali a divindades que protegiam mulheres e crianças. E a gente sabe que Corotrofos é um epíteto de Hecate muito utilizado na modernidade. A gente encontra elementos desse epíteto também na Teogonia de Hesíodo. Na Teogonia não existe a passagem do epíteto, mas a gente consegue perceber Hecate como a grande nutridora dos jovens, como aquela que nutre toda a humanidade. Então está intimamente relacionado com esse epíteto e com a função dele também, que é nutrir os jovens, nutrir e proteger as crianças e também nutrir toda a humanidade com tudo aquilo que o ser humano ele precisa para poder sobreviver, para poder enfrentar os desafios da vida. Outro autor, que é o William Parker,
que ele vai fazer um estudo sobre os festivais que ocorriam na antiga Atenas. O livro dele vai ser de 1977. Vai afirmar que tanto Hécate quanto Ártemis eram celebradas de forma mútua numa antiga cidade ateniense ou demo chamada de Érquia ou Értia. Essa cidade era mais ou menos um subúrbio que ficava ali na Acrópole de Atenas e ela fazia a ligação entre Atenas e outras cidades. E nessa região também existia um santuário dedicado à deusa Hécate. Então isso mostra que essas duas divindades, elas tinham uma relação muito íntima, principalmente ali no período clássico. E que em muitos momentos essas duas divindades, elas foram identificadas como uma divindade só. No vídeo anterior, eu falei de alguns festivais que ocorriam lá em Lagna, e um desses festivais era o dia do nascimento da deusa, que ocorria de forma anualmente, geralmente na lua cheia, que eram distribuídos dinheiro, perfume, azeite para toda a população que fazia parte ali desse festival. De especulações, nós pesquisadores não temos como saber ainda a data exata de quando ocorria esse festival que celebrava o nascimento da deusa, e muito menos se ele ocorria em meados de agosto ou no próprio dia 13. Não existe registro histórico ainda, embora muita pesquisa está sendo feita nas regiões de Stratoniceia e também de Lagna, onde fica as ruínas do santuário à deusa Hécate. A celebração do agosto hecatino, ela vai acontecer no mundo inteiro. E aqui no Brasil, ela vai ser realizada com muitas pompas e com muita alegria pelos devotos modernos da deusa. Inclusive, nesse mês, a procura por artigos, por filmes, por livros, por imagens e vários outros elementos que estão relacionados ao culto à deusa Hécate aqui no Brasil, elas vão aumentar. Pesquisa que vai tratar sobre o culto a Hécate aqui no Brasil, ela conseguiu colher dados a partir da ferramenta de busca do Google, que é o Google Trends, de que em meados de agosto, procura pelo nome da deusa Hécate como divindade, ela vai aumentar também, diferente do que acontece em outros momentos do ano, em outros meses do ano, vai aumentar, diferente do que acontece em outros meses do ano. Então isso mostra pra gente que Hécate, principalmente no mês de agosto aqui no Brasil, ela vai ser muito procurada e também muito celebrada. Devotos como por simpatizantes ou até mesmo curiosos. Aqui no Brasil, 13 de agosto também vai ser uma data que vai ser escolhida por devotos para se fazer votos a essa divindade, para fortalecer o vínculo na cidade brasileira de Belém do Pará, como dito no vídeo anterior, região norte do nosso país. Acontece desde 2021 um cortejo, uma procissão dedicada à deusa Hécate, que ela vai sair pelas ruas da cidade, pelo centro da cidade de Belém, com pessoas segurando tochas, véus, mantos, celebrando essa divindade, como dito no vídeo anterior. Esse cortejo ele vai ser organizado pelo Coven de Wicca Anânkara. Esse cortejo ele também vai marcar essas práticas modernas que acontecem no agosto hecatino aqui no Brasil. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Todos vocês tenham um agosto hecatino incrível, iluminado pelas tochas da nossa grande deusa. E até mais!